Pessoal, chegou o grande dia, o grande vídeo que eu finalmente vou falar sobre um dos livros que mais marcaram a minha vida. Que eu já tô falando desse livro há muito tempo já, né? Já tem uns 7 vídeos. Mas também porque eu demorei para terminar de ler ele, né? Demorei uns 3 a 4 meses. E o livro é nada menos nada mais que Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. E de antemão, eu demorei para ler esse livro porque, enfim, né? 916 páginas. Foi o maior livro que eu li, de todos que eu já li, de literatura e também, enfim, qualquer livro que eu tenha lido. Mas, pessoal, foi um livro muito marcante. E eu quero falar aqui nesse vídeo, explicar um pouco sobre quem é o Dostoiévski, falar um pouco do contexto desse livro, e aí também falar sobre um contexto da narrativa, quais são os personagens, enfim, toda essa história que vai ser a base para eu explicar um pouco sobre o livro. E também sobre as reflexões que eu tive. Porque, enfim, eu já estou falando há muito tempo dele, falo que a minha vida mudou, mas ainda não expliquei o porquê, né? E eu vou falar um pouco desse vídeo aqui, quais foram as principais reflexões que eu tive e por que esse livro ele me afetou tanto, né? Por que que eu falo tanto dele. E aí no final também eu vou falar um pouco sobre os impactos que esse livro teve, né? Quais foram os autores que ele influenciou, psicólogos, até mesmo diretores de filme, e realmente falar sobre o impacto que esse livro teve na cultura. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Pessoal, falando um pouco aqui rapidamente sobre Dostoiévski, eu tenho um vídeo que eu falo mais sobre ele e também falo sobre todas as obras que eu já li dele. Vou até deixar aqui no card para que você possa assistir depois. Mas, para quem não sabe, Dostoiévski, ele foi um autor russo e ele viveu uma vida um pouco difícil, tá? Ele tinha alguns ideais políticos, ele até fazia parte de um grupo político que era antagônico ao czar da época, e por conta disso ele acabou sendo preso, né, o Dostoiévski, e foi para a Sibéria. Inclusive ele tem um livro que ele fala muito sobre isso que eu já li, que tá até aqui em cima, que o nome é Memória da Casa dos Mortos, em que ele fala um pouco sobre essa experiência que ele teve. E além disso também, Dostoiévski ele viveu uma vida muito complicada porque ele era epilético, ele teve muitos problemas com as esposas dele, ele também era viciado em aposta. Inclusive ele tem até um livro também que fala sobre isso, que o nome do livro é O Jogador, que eu já li também. E ele até tinha uma tese, para vocês terem noção, de que ele conseguiria burlar o sistema de aposta e conseguiria ficar ganhando eternamente. Então, ele era realmente um viciado em aposta, tá? Dostoiévski tinha esse problema. E ele realmente viveu uma vida de muito sofrimento, mas nem por isso ele deixava de ter fé. E o Dostoiévski ele era cristão e tinha uma religião assim bem enraizada nos seus livros também, né? Os livros dele não são propriamente religiosos, mas passam muitos princípios da religião e da fé. E é justamente isso um pouco que eu vou falar sobre alguns conceitos desse livro, porque isso é algo bem interessante, né? Em você viver um mundo de sofrimento, mas mesmo assim você ainda tem aquela chama da fé acesa. E é algo que ele defendia muito nos livros dele. Um pouco do contexto do livro, tá? Esse livro foi o último que o Dostoiévski escreveu antes dele morrer. Então, basicamente, aqui é como se fosse meio que o Dostoiévski no seu auge de maturidade, já tendo passado por tudo, já tendo feito vários livros de sucesso, como Crime e Castigo, né? E é que realmente é como se fosse meio que o fim da sua jornada. Então você vai ler um livro desse, você vai ver um Dostoiévski muito mais maduro e com uma escrita muito diferente, né? Que na verdade nem tão diferente assim, mas você consegue sentir nessa história, nessa narrativa, o complexo da inteligência que ele conseguiu depois de toda a sua experiência. Ah, pessoal, lembrando que eu deixo o meu link de afiliado da Amazon aqui desse livro na descrição para que você possa comprar esse livro e ler ele também. E no período aqui que esse livro ele foi escrito, a Rússia estava passando por um período de transição também. E ideais nihilistas estavam começando a se tornar um pouco mais comuns naquela época. E justamente também quando a gente vê outros livros como Pais e Filhos, do Ivan Turgenev, você vê que estava começando mesmo nesse período a Rússia a ter algo novo, que ia contra o conservadorismo da época. E isso foi uma novidade para todo mundo. A gente vê esses livros e você vê justamente que os autores eles exploram muito isso do jovem que estava começando a ter esses ideais nihilistas e isso estava começando a ser difundido na Rússia. Então tinha muito aqueles debates, né, sobre existencialismo, sobre se Deus existe ou não, sobre justiça moral e justiça divina também. Tudo isso estava sendo muito difundido na época. E justamente o livro ele vai refletir nesse contexto. É importante que vocês saibam disso, até para vocês entenderem um pouco da natureza das reflexões que o Dostoiévski vai explorar em Irmãos Karamazov. Resumindo um pouco a história, eu vou tentar não entrar muito em spoilers, eu vou falar mais realmente o que é necessário para vocês entenderem sobre o livro, mas basicamente o livro vai girar em torno de três irmãos, que é o Alexei, com o apelido Alyosha, o Ivan Karamazov
e o Dmitri, que tem o apelido de Mitya. Os três irmãos, eles basicamente vão ser o trama central da história e vão ser os principais para você conseguir entender todo o contexto. Mas também existem outros personagens importantes, como por exemplo o pai deles, que era o Fyodor Pavlovich. Pessoal, se eu errar aqui a pronúncia, me perdoem, eu não entendo muito dessas pronúncias russas e eu não fui muito atrás de entender como é que se falava, então eu vou falar aqui meio que da minha cabeça, tá? E, enfim, tem o pai também. E existe um quarto suposto irmão. Eu falo quarto suposto irmão porque a gente não tem noção, né? Isso não é nenhum spoiler, porque realmente você não consegue saber ao certo se esse quarto é irmão ou não desses três, que é o Smerdyakov, certo? E esse quarto irmão, ele também vai ser muito importante para a trama. Porém, vocês têm que entender que os três que eu falei, os três irmãos principais, é realmente que vão dar vida a toda essa narrativa. Primeiramente, vamos falar sobre o Dmitri, né, que é o Mitya. Ele é uma pessoa muito impulsiva. Ele vive em torno da sensualidade e é uma pessoa também que tem um certo assim, é um pouco voltado para o hedonismo, de ver os prazeres da vida. E a mãe dele, né, que ele é o mais velho, a mãe dele, ele foi muito destratada pelo pai dele, né, que como eu falei é o pai dos três, o Pavlovich. Só que a real é que o Pavlovich, ele é um péssimo pai. Eu vou explicar um pouco isso depois. Só que o Dmitry, ele não teve muitas influências paternas, sabe? Quem cuidou dele basicamente foi um dos cuidadores, né, do pai, que enfim era um empregado dele. Basicamente foi ele quem cuidou do Dmitry e depois o Dmitry foi passando assim de casa em casa, foi pra casa do tio dele, depois foi pra outro lugar. Então ele não teve meio que um ambiente familiar mesmo, não teve referências familiares fixas, entende? E isso você vai ver que o Dostoiévski trabalha muito para os três personagens, que é justamente você ter uma referência paterna, uma referência familiar. Porque quando a gente fala, por exemplo, do Ivan, o Ivan, ele foi o segundo filho, e a mãe do Ivan, que é a mesma mãe também do Alexei, ela foi uma mãe mais presente, apesar de não ser tão presente assim para o Ivan, porque ela faleceu muito cedo. E o Ivan ele também vivia muito em um contexto intelectual. Ele ia praticamente casa em casa, foi para o exterior, né, teve professores como referência, e acabou que ele virou uma pessoa muito intelectual e racional, mas de pouca fé. Que basicamente isso é o contexto também central do livro, é trabalhando justamente essa intelectualidade e essa apatia do Ivan em relação às suas ideias, né? Em suas ideias que eu falo é que as ideias dele não tinham muita fé, não acreditavam em Deus. Então tinha uma carência de espírito nas ideias dele. E isso faz, assim, isso influencia totalmente no personagem, tá? É algo que eu tenho que deixar aqui bem fixado na mente de vocês, para que vocês entendam justamente todos os temas centrais desse livro. E aí partindo pro irmão caçula, que é a mãe também do Ivan, é a mesma mãe, né? Que é o Alexei. E o Alexei, basicamente, ele é, cara, o símbolo central desse livro, certo? Eu diria que se fosse para escolher um principal, eu diria que o Alexei é o principal, tá? E o Alexei, ele teve uma referência materna maior do que o Ivan, ele foi mais presente no contexto da mãe, mas ele também não teve muito tempo com ela, e acabou que ele foi para um mosteiro e teve uma referência paterna que era um padre, que é o padre Zósimo. Que basicamente, esse padre, pessoal, essa referência, ele vai ser uma referência que vai ditar totalmente as ideias do Alexei. O Alexei ele é uma pessoa que é muito voltada em princípios e fé e Deus, que é totalmente diferente do Ivan e também é bem diferente do Dmitri. Então, você consegue perceber logo de cara esses três personagens. Dmitri, sensual e impulsivo, Ivan, intelectual, racional e também niilista, e Alexei, que é voltado para a fé, ele é cristão e vive muitos princípios religiosos e toda essa parte da empatia e do amor. Você já consegue logo de cara perceber a diferença entre esses três, e é isso que é importante no livro, porque são esses três que vão ditar a história e esses ideais diferentes deles três também. Já falando aqui brevemente sobre o Smerdyakov, porque também é importante, o Smerdyakov ele é um cara mais sombrio. Ele não tem ideais, ele também não teve muitas referências, e ele vive basicamente sem ideias. Ele entende as ideias dos outros e ele vai meio que replicando isso. E por que isso é muito importante? Porque basicamente isso também vai entrar no trama do Ivan, que entra já no primeiro trama que eu quero falar aqui para vocês, que é sobre o poder que uma ideia pode ter na mente de uma pessoa. O Ivan, ele é a representação do intelectual, mas do intelectual que não tem princípios. Você consegue perceber que ele joga ideias ao vento, ele fala ideias como se isso não fosse ter nenhuma influência. Mas o Dostoiévski, ele consegue trabalhar isso muito bem, que ideias, na hora errada,
elas podem ser mais prejudiciais do que propriamente algum ato físico de violência. Porque ideias elas conseguem mover multidões. E se você fala uma ideia e joga assim para pessoas que elas não são muito seguras de si, ou elas não têm muito um senso crítico, isso pode influenciar totalmente elas e elas acreditarem nisso como verdade. Então imagina quando você é jovem, quando você ainda está crescendo, você não tem muitos princípios ideais, você não teve figuras paternas ou figuras maternas para te influenciarem. Quando você vê uma pessoa que você julga ser inteligente, que ela consegue se expressar de uma forma muito boa e é muito comunicativa, né, muito influenciadora, se você escuta uma ideia dela que você admira essa pessoa, você escuta e essa ideia faz um pouco de sentido, você já começa a acreditar nisso. E até entra também nesse contexto atual que a gente vive, né, que temos muito influenciadores. E esses influenciadores, eles conseguem falar para um público muito amplo. Então, se eles jogam uma ideia que não é uma ideia boa, essa ideia pode envenenar muitas pessoas e pode acabar ditando completamente o rumo da vida delas. Mas voltando um pouco aqui para a narrativa, tá? Basicamente a narrativa vai girar em torno do julgamento do Dmitri, porque o Dmitri e o pai dele, eles são apaixonados por uma mesma mulher que é a Grutchenka. Esse nome é difícil que só, então não sei se eu falei certo. Mas essa mulher, ela é muito sedutora e ela até se mostra ser meio apática. Mas conforme você vai entendendo e lendo mais, você entende que tem todo um contexto, um background por trás dessa personagem, para que ela seja assim. Na verdade, todos os personagens, né? E o Dostoiévski trabalha isso muito bem. Você nunca vai ver um personagem, vai ver tipo assim, enfim, só um personagem qualquer. Não. Ele dá o background, ele dá o contexto para que você entenda por que esse personagem é assim e você julgue por conta própria se ele é bom ou ruim. Né? Justamente ele consegue plantar essas sementes na sua cabeça. Se um personagem ele é ruim mesmo ou se ele é bom, e até entrar em conceitos morais, né? Do que é certo e do que é errado. Mas voltando aqui para a história, né, basicamente o pai e o Dmitri, eles são apaixonados por essa mulher e rola muito contexto de ciúmes e uma briga entre esses dois para quem vai ficar com ela. E aí acontece algo terrível, né? Basicamente, isso é um spoiler, pessoal, mas assim, é um spoiler meio que, tipo, tema central do livro, então é algo que você, se você pesquisar, você já vai ver assim no Wikipedia. Então, não se preocupem quanto a isso, tá? Eu vou falar realmente só as coisas que são centrais pro livro. Basicamente, o pai vai morrer, né? Ele vai ser assassinado e gira muito em torno de descobrir se o Dmitri foi o culpado ou não. E aí o Dmitri vai ser julgado, né? Eu digo julgado também em tribunal mesmo para entender se foi ele ou não foi, certo? E justamente vai girar em torno todo esse trama. Porque o Dmitry é um cara muito impulsivo, como eu falei, ele também era muito ciumento. Ele não era uma pessoa que refletia muito. Isso é justamente da natureza dele de não ter tido figuras paternas nem maternas como referência. Então ele viveu jogado no mundo, né? Viveu toda os problemas e todo o drama que esse mundo tem, né? Toda essa tristeza. E nunca teve realmente um amor verdadeiro. Ele não sabe de fato o que é ser amado. E aí também entra um outro personagem que ele é secundário, mas que ele vai ser assim crucial para todas as reflexões do livro, que é um meninozinho chamado Ilyusha, certo? Ele vai ser uma criança que vai aparecer em alguns momentos do livro e ele vai ter uma forte ligação com o Alexei, porque vai mostrar uma diferença entre o Dmitri, que não teve figura paterna, e o Ilyusha, que teve um pai muito presente. Só que qual é o problema? O Ilyusha, ele é uma criança que vive muito na miséria, certo? Ele realmente é muito pobre, o pai também, e o autor ele tenta deixar isso muito claro. Porém, apesar disso, ele tem um pai que ama muito ele. E entra justamente nessa grande diferença que o Dostoiévski consegue criar, que é o quê? Dinheiro, ele consegue comprar muitas coisas, mas ele não consegue comprar o amor verdadeiro. E tem todo um trama entre o pai do Ilyusha também e o Dmitri, porque acontece tendo um conflito entre eles dois, uma briga, e o Ilyusha, a princípio, não gosta da família dos Karamazov. E ele não gosta muito do Alexei, que basicamente quem vai ter o contato direto com o Ilyusha é o Alexei. E, pessoal, o Alexei é um personagem incrível, tá? É um personagem que cresceu no mosteiro, que teve o Padre Zósimo, que era um religioso, que era totalmente voltado para os princípios cristãos e de Jesus, e ensinou isso pro Alexei. O Alexei ele teve essa referência paterna. Por isso que ele é tão diferente dos outros personagens. Né? O Alexei ele vive em torno dos princípios religiosos. Ele é totalmente devoto a Deus e ele vive isso. Mas até mesmo um monge como ele tem uma parte na história que ele para de acreditar um pouco em Deus. Não é que ele pare, mas ele começa a se questionar sobre algumas coisas que ele vive. Então, cara,
sabe o que é muito interessante nesse livro? Que eu vou até adiantar para vocês que foi uma das coisas que mais me impactou, porque o Dostoiévski, ele mostra um mundo muito profundo, muito que vive em torno da tristeza, né, de coisas ruins, mas também que existem luzes de fé. Personagens que conseguem viver o amor, mesmo assim conseguem até mesmo propagar esse amor, que é basicamente o Alexei. O Dostoiévski, ele mostra que você consegue sentir que o próprio autor teve esses questionamentos, de que ele era uma pessoa muito intelectual, mas ele sempre buscava a Deus. E eu acredito que todas as pessoas nesse mundo já tiveram muito essa dúvida, de se perguntar se Deus existe ou não. E de ver a intelectualidade versus a fé, que é basicamente o que esse livro aqui ele vai trabalhar. Um dos capítulos principais desse livro e mais conhecidos se chama O Grande Inquisidor, que é uma conversa entre o Ivan e o Alexei, que basicamente o Ivan vai contar uma história, uma narrativa que ele criou, que o Grande Inquisidor ele iria se encontrar com Jesus. E é nessa história que a gente percebe o quanto a mente do Ivan ela é conturbada, o quanto essas ideias, esses ideais filosóficos dele, eles conseguem adoecer o espírito dele, né? E depois você vai ver que além do espírito também o físico dele vai adoecendo, porque as ideias elas não conseguem se conectar. São tantas dúvidas, tantas perguntas que o Ivan tem sobre se Deus existe ou não, sobre a moralidade, né? Ele tem uma frase muito conhecida que basicamente essa frase se propagou, né, no mundo atual e na cultura, que o Ivan fala o seguinte, que se Deus não existe, tudo é permitido. E aí você consegue ver que a partir dessa frase, esses ideais do Ivan, eles conseguem acabar com o espírito dele. Porque ele não tem conceito moral, ele não tem algo a seguir, ele não entende nada de propósito e nem caminho que ele consiga ver uma luz. E aí ele consegue ficar totalmente perdido nesse mundo. Porque Dostoiévski ele fala isso, né? Já é difícil você conseguir viver nesse mundo. Já é um mundo com muitas complicações. Se você ainda não tem um propósito ou algo a seguir, ou não tem nenhuma referência, não tem princípio, tudo fica muito mais complicado. E é justamente nessa ótica que a gente vai enxergar quando se trata do Ivan. E quando se trata do Alexei, já é o contrário. Apesar do Alexei ele não ser tão intelectual como Ivan, só que o Alexei ele é intelectual sim, ele conhece muito, ele fala de muitas referências de autores famosos, então você vê que ele é um cara que estudou bastante também, mas ele é muito bem decidido sobre os princípios dele. Mesmo que, como eu falei, tenha um momento em que ele sinta um pouco essa dificuldade de continuar acreditando, que ele se pergunte, isso não importa. Ele tem uns pilares muito bem definidos, esses pilares eles vão ditar justamente a forma como ele vai viver a sua vida, que é uma vida muito mais leve, uma vida muito mais de amor do que a que o Ivan vive, por exemplo. E essa relação entre Ivan e o Alexei vai ser trabalhada no livro inteiro, porque justamente é esse conflito entre fé e razão, que é o tema principal do livro. E já entrando um pouco nessas reflexões que eu tive, isso foi algo que mexeu muito comigo, porque a gente sempre está buscando muito a intelectualidade e a inteligência, mas pouco se fala sobre o lado negativo dessas coisas, né? O lado ruim e sombrio que isso pode causar em você. Até fazendo um parêntese aqui, eu tô lendo agora o Retrato de Dorian Gray, né? E eu tô vendo as ideias do Lord Harry, que é muito nessa filosofia hedonista dos prazeres da vida, eles afetarem um jovem inocente como Dorian Gray. Então, a gente consegue ver que a pior coisa para um jovem que não tem as ideias e princípios bem estruturados é justamente um ideal desse sombrio e negativo que pode enraizar na mente de um jovem e mudar completamente a forma que ele enxerga a vida. Isso o livro ele vai falar muito bem, né, e é uma das reflexões centrais, como eu falei. Só que além disso também, ele vai trabalhar muito a liberdade humana em poder acreditar no que ela quiser. Esse Grande Inquisidor, esse capítulo, também vai mostrar muito que Deus, ele trabalha por meio de enigmas, né? Você não tem certeza de nada nesse mundo. É muito difícil você conseguir ter uma certeza absoluta, porque tudo é muito aberto à interpretação. Inclusive, aqui nessa edição da Martin Claret, né, ela sempre coloca uma frase de fundo. E uma das coisas que ele coloca é justamente isso, que não podemos definir a beleza, né? Pois Deus só nos deu enigmas. Os extremos se tocam, todas as contradições vivem juntas, há tantos mistérios, é o diabo a lutar com Deus e o campo de batalha é o coração humano. Então ele fala justamente sobre isso, que a gente vive em meio de enigmas. E como a gente vive em meio a enigmas, muitas pessoas não sabem para onde ir e quando aparece alguém ou alguma pessoa que ela consegue falar de forma convicta, que ela tem realmente confiança no que ela está dizendo, as pessoas são muito influenciadas por essa pessoa,
que é justamente o Grande Inquisidor, que ele vai falar nesse capítulo. E o Grande Inquisidor fala muito para isso para Jesus nesse capítulo, né? Que nem o Dostoiévski escreveu. É um mundo em que nada é certo, que tudo é aberto à interpretação e que as pessoas sentem muito falta de ter realmente alguma certeza. E como elas não têm certeza de nada, muitos acreditam na primeira coisa que vem a elas e que faz sentido. E assim, pessoal, falando sobre mim, né? Esse livro, ele conseguiu realmente mudar minha percepção porque eu percebi o quanto é complicado e difícil você conseguir seguir uma vida sem ter princípios. E além disso tudo também sobre a importância de você amar apenas por amar e não por ter algum tipo de algum tipo de necessidade oculta, sabe? É você querer ajudar alguém para você ganhar algo em troca. Não, o amor ele é puro e o amor ele pode salvar praticamente todo mundo. E, cara, você vê isso é algo muito interessante porque eu realmente sempre tive muita vontade de ser uma pessoa mais inteligente, mais intelectual, pesquisei muito, mas eu percebo hoje em dia que muitas das coisas que eu pesquisei, muitas das ideias que eu fui atrás, muitas não me fizeram bem, sabe? Muitas realmente mais me confundiram do que ajudaram. E quando você entra naquele estado de muitas reflexões, você acaba se perdendo muito fácil se você não tiver princípios. E um princípio central é justamente o amor, você amar o próximo. A gente sabe que é muito complicado você fazer isso no dia a dia, que realmente é para poucos ter essa habilidade. Mas o quanto você conseguir seguir por esse caminho, mais você vai se sentir bem, mais você vai conseguir seguir uma vida com propósito. E basicamente, quando a gente fala desse livro, quando a gente fala desses três irmãos, do Alexei, do Ivan e também do Dmitri, você vê que na verdade esses três irmãos, eles são um reflexo da nossa consciência e também da nossa inconsciência. Eu não tenho nem dúvidas que o Dostoiévski, ele conseguiu colocar esses três irmãos como um reflexo da vida inteira dele, né? Desde quando ele era um cara mais impulsivo, que vivia mais justamente para a sensualidade, como o Dmitri, que geralmente acontece quando a gente é mais jovem. O Ivan, que é muito intelectual e racional, que acontece quando a gente está meio que naquela fase da gente entendendo sobre nós mesmos, sobre nossos ideais. E depois entra em contextos mais profundos de fé e religião, que é justamente o Alexei, que é quando a gente está ficando mais velho e começando a realmente querer buscar algum princípio fixo, algo que a gente possa viver em torno, que entra muito no contexto do amor. Porque o Alexei, ele não teve um pai presente, né? Ele também teve pouco contato com a mãe dele, mas ele conseguiu criar justamente um princípio de amar os outros. E é até engraçado porque o Ivan é totalmente o oposto, só que o Ivan, querendo ou não, é filho do mesmo pai e da mesma mãe. Então, olha como essas figuras, né, o ambiente que você vive pode ditar completamente a vida que você vai ter. Falando um pouco aqui sobre a importância cultural, né, sobre os impactos que esse livro teve na sociedade e na cultura, eu vou olhar aqui porque tem a minha colinha, pessoal. Mas basicamente Nietzsche, que era tipo assim um contraponto total do Dostoiévski, ele mesmo fala bem desse livro, ele elogia do quanto esse livro ele pode influenciar mesmo na mente de uma pessoa. E como eu falei, eles são contrapontos. E mesmo assim, né, Nietzsche fala muito bem desse livro. Também aqui tem Albert Camus, que é um dos pilares do existencialismo. Ele também fala assim que tipo esse livro foi um divisor de águas para ele. Então vocês conseguem perceber que pessoas com ideais completamente diferentes do Dostoiévski falaram muito bem desse livro, para você ver que, cara, esse autor, ele já passou realmente por muitas reflexões e ele consegue passar isso, ele consegue dizer para o mundo que ele teve sim muitas reflexões e que o cristianismo foi o que trouxe mais luz para ele, né? Ele consegue falar isso. E também sobre a questão da redenção, sobre você saber que você vai cometer pecados, que você vai cometer erros, mas que você tem que se redimir com eles. Você tem que realmente passar pelo sofrimento para que você chegue no ponto de se perdoar e ser perdoado. E seguindo aqui também, né, a gente entra na psicologia, que o maior psicanalista que já existiu, que é justamente Freud, ele fala que essa obra aqui é a obra mais importante para o mundo que já foi escrita, né, quando a gente fala de clássicos literários. E também foi justamente um dos principais e dos primeiros livros que falou sobre o conflito com o pai. Então, poxa, pensa o seguinte, 1880, né, que é o livro que foi a época que esse livro foi lançado. E foi um dos primeiros a falar justamente sobre o quanto as referências de pai, paterna, podem influenciar totalmente na vida de uma pessoa. Que para hoje isso é muito óbvio, né? Hoje em dia a gente sabe disso, é muito óbvio. Mas em 1880, a pessoa ter essa percepção e conseguir passar justamente de forma tão explícita o cenário de uma pessoa que teve uma referência paterna e outra que não teve, isso era algo muito novo. E como o próprio Freud falou, né, foi realmente uma obra divisora de águas
no mundo. Falando um pouco também sobre cinema, né? Pra quem conhece aqui o grande diretor Ingmar Bergman, que fez grandes filmes que eu já assisti também, eu gosto bastante, como Persona, né, Morangos Silvestres, Sonata de Outono, Luz de Inverno, todos ótimos filmes. Ele também foi muito influenciado pelo Dostoiévski. Então, cara, um diretor tão bom como esse, eu gosto bastante dos filmes, eu gosto muito de filme antigo, ele também foi influenciado por essa obra. E assim, você pensa o seguinte, caramba, grandes filósofos, grandes autores, né, grandes diretores foram influenciados por esse livro. Então, é uma coisa, eu garanto pra vocês, ruim o livro não é. E até temos também grandes séries, né, como Sopranos, que gira muito em torno dessa questão existencialista, né, do Tony Soprano. Inclusive, eu terminei recentemente, e, cara, que série incrível, muito boa por sinal. E justamente esses conflitos do Tony Soprano, dele querer ser um bom pai, mas ele ser o líder da máfia. Então, é tipo, o conflito entre você tá buscando o amor verdadeiro, mas você também tá totalmente envolto de coisas ruins, né, de ideais ruins. E aí, justamente, mesmo que você queira buscar o amor, você tem esses ideais na sua mente, dificilmente você vai conseguir achar, porque a sua alma ela vai sempre ficando doente com essas dúvidas de será que é isso, será que é aquilo, será que Deus existe ou não, será que isso é certo, será que isso é errado? Se você não tem pilares bem estruturados para sua vida, você vai ficar em torno de dúvidas e essas dúvidas vão acabar com a sua alma. Pessoal, o vídeo ficou muito longo, mas é porque realmente esse livro aqui, ele merece um vídeo como esse. Já de antemão, falo que foi um divisor de águas para mim, né? Um dos meus livros favoritos. É um livro que valeu cada página, que são reflexões muito profundas. A narrativa, sendo bem honesto com vocês, é mais um plano de fundo para as reflexões filosóficas. Em questão de narrativa, eu prefiro Crime e Castigo, apesar desse aqui também ser muito bom. Mas você percebe que o Dostoiévski usou esse livro aqui como uma forma de expressar as suas últimas ideias, né? Eu acho que, no fundo, ele sabia que estava perto do fim e ele quis realmente deixar quase que uma biografia do que ele sentia em relação a tudo que ele passou. E, cara, você percebe isso em todos os livros dele, né? Todos, mas esse daqui você percebe o quanto ele dedicou, né, de si mesmo para conseguir escrever basicamente todas as ideias que ele teve, porque apesar de viver em um mundo de sofrimento, um mundo difícil, né, em que muitas coisas ruins aconteceram com ele sempre acreditou no amor e sempre também acreditou na redenção de que nós conseguimos sim, a partir do nosso comportamento, a partir das nossas ideias, das nossas atitudes, nós sermos perdoados e também conseguimos perdoar os próximos. Pessoal, se gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e comenta se você já leu esse livro e também o que você achou do livro e também o que você achou desse vídeo. É isso e até a próxima.